und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshaus benannt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Tá, mas e aí? O dia 30 de abril de 1945 ficou marcado como o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Na época, muita gente do lado de fora da Europa não sabia o que de fato estava acontecendo. Mas para quem estava lutando na guerra ou dentro de um frio e sombrio campo de concentração, sabia direitinho como era conviver com a morte 24 horas. O contra-ataque soviético foi suficiente para desestabilizar o exército alemão, liderado por Adolf Hitler. O ditador ficou extremamente furioso com as grandes perdas que sofreu. O exército soviético chegou à capital alemã, Berlim, e Hitler, junto com sua esposa, Eva Braun, se recolheram para seus aposentos no bunker. E lá teriam cometido suicídio. Ele teria atirado na própria cabeça e ela teria ingerido cianureto, um veneno extremamente forte. Essa é a história que todo mundo conhece, correto? Errado. Você sabia que existem provas que, na verdade, Hitler teria fugido para a Argentina e está atualmente enterrado no Brasil? Quer saber que final tem essa história? Fica aqui até o final que depois da vinheta eu te conto. Tá, mas e aí? Hitler não morreu? Para entender a história, temos que relembrar os antecessores motivos que levaram a Alemanha a perder a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, Hitler pôs em prática um plano ambicioso. Ele ordenou a Operação Barbarossa, que se resumia em invadir a União Soviética. Ou seja, Hitler quebrou o pacto de não agressão contra Stalin. O inverno russo, junto com o contra-ataque eficiente soviético, comprometeu a guerra inteira contra o Hitler. Após anos de conflito, a guerra estava totalmente perdida para a Alemanha. No dia 30 de abril de 1945, 76 anos atrás, o exército soviético tinha cruzado os rios Oder e Neisse, ao oeste. Nesse meio tempo de guerra, só na Europa, foram perdidas mais de 18 milhões de vidas. Na parte oeste, os aliados tinham rendido mais de 300 mil soldados alemães em apenas 2 semanas e estavam a menos de 1 quilômetro do bunker de Hitler. E Hitler se sentiu cercado e sem saída. Um dia antes, Benito Mussolini, ditador italiano e aliado de Hitler, foi capturado enquanto fugia de seu país pelos partisans antifascistas. Ele foi executado junto com sua amante, Claretta Petacci. Seus corpos foram escrachados e pendurados na praça central de Milão. Lá, a população fazia o que queria com os corpos. Agora, nessa parte, você usa sua imaginação. Quando as tropas estavam a apenas 900 metros, Hitler, segundo a história, se matou. Para garantir que nem sua morte fosse um fracasso, ele testou uma cápsula de cianureto em sua cachorra, que morreu instantaneamente. Logo após, junto de sua esposa, tomaram tal veneno. Para não fracassar, ele atirou contra sua própria cabeça, com sua pistola pessoal. Para a ironia do destino, essa pistola nunca mais foi vista. Para não ter o mesmo destino de Mussolini, Hitler ordenou que queimasse ambos os corpos. Cerca de 180 litros de gasolina foram usados para acabar com aquilo que se intitulava ditador. Deixou seu testamento político designando como seus sucessores Karl Donitz e Joseph Goebbels, que negava quaisquer crimes de guerra. Enfim, a hipocrisia. Mas mesmo assim, existem diversas teorias e supostas provas que, na verdade, o Führer teria escapado daquele bunker em 45. O mais famoso por duvidar e investigar o caso é o argentino Abel Basti, que chegou a escrever 6 livros sobre o assunto.
Mas o porquê que essa teoria faz tanto sentido? Bom, primeiramente temos que levar em conta o local e a época que Hitler viveu. O homem mais caçado e procurado do mundo simplesmente teria virado pó? E as únicas testemunhas eram pessoas da alta patente nazista? Isso é conversa para boi dormir. Depois de tantos relatos, há algo a se pensar, não é mesmo? O líder da União Soviética, Joseph Stalin, não acreditou nesse suposto fim do líder nazista. Mas voltando na história de Abel, segundo ele, Hitler teria fugido mais ou menos 3 dias antes dos soviéticos chegarem a Berlim. O Führer teria pegado um avião com o piloto Peter Baumgart, que anos mais tarde declarou que realmente teria levado o líder nazista. O piloto Peter foi internado em um manicômio e nunca mais se teve notícias dele. Nesse avião, ele teria fugido para a Dinamarca e depois para a Espanha, onde ficou acobertado por Francisco Franco. Saindo da Espanha, ele teria pegado um submarino a caminho da Argentina. Em 1945, o navio brasileiro Bahia teria sofrido um acidente. Existem suspeitas que tenha sido esse submarino que abateu o navio. Na Argentina, existem documentos que comprovam que 2 submarinos espanhóis atracaram na Argentina. De lá, ele teria se refugiado em uma casa isolada na Patagônia. A casa tem arquitetura alemã. Para chegar ao local, é necessário um barco ou avião. A região é conhecida como a Casa de Hitler. A casa foi construída por Alejandro Portillo em 1943. A localização da casa é bem isolada, o que levanta a ideia que ela foi construída para servir de refúgio. Essa história é tão comum por lá que ela já virou lenda urbana. Ela pertencia a Henrique Garcia Merol, o advogado particular do presidente da Argentina na época. Existem vários relatos de pessoas que conviveram ou trabalharam para o ex-ditador. A Record fez uma reportagem super interessante que possivelmente ele estava enterrado no Brasil. Mas esse é assunto para outro vídeo. A casa onde Hitler teria se hospedado. E o que se sabe sobre a ligação do nazismo com o Brasil? Essa ideia é tão sustentada porque todos os países da América Latina serviram como refúgio para esses homens. Como, por exemplo, Klaus Barbie, que fugiu para a Bolívia com a ajuda dos Estados Unidos. Tornou-se um agente da CIA antes de ser preso. Joseph Mengele, o médico principal do campo de concentração de Auschwitz. Ele fugiu para a Argentina, depois para o Brasil e morreu afogado na praia de Betioga. Adolf Eichmann, ele foi divergente direto do Holocausto. Ele fugiu para a Argentina, mas foi capturado pelo serviço secreto israelense, onde foi levado para Israel e julgado em 1962. E por último, Walter Hauck, o inventor da conversão de câmeras de gás móveis. Ele fugiu para o Chile e nunca foi preso. Existem várias teorias sobre o assunto, mas vamos aos fatos. Segundo alguns secretários mais próximos de Hitler, ele não conseguiria sobreviver sendo qualquer Zé. O ditador, ele gostava de ser autoritário. Outro fato, Hitler tomou cianureto, certo? Pois bem, tudo isso é comprovado por documentos e exames que contêm relatos de testemunhas. Dentre esse assunto, existem livros de relatos como No Bunker de Hitler, do historiador alemão Joachim Fast, e a própria biografia, feita com assistência de uma ex-secretária de Hitler. Foram esses livros que inspiraram o filme A Queda. Outro fator que também se leva ao motivo de teorias é que vários neonazistas fiéis se negam que seu líder realmente tenha se matado. Principalmente eles reforçam essa ideia de que Hitler realmente fugiu. A primeira hipótese da história que houve que Hitler realmente não tinha morrido foi a do marechal soviético Gregory Zhukov. A ordem de Stalin era capturá-lo vivo e levá-lo à Rússia para julgá-lo. A primeira teoria teria surgido naquele momento como uma forma de fortalecer as alianças entre os aliados.
Mas na verdade, Stalin se sentia humilhado por não capturar o ditador vivo por conta de algumas horas. Outro fator que também temos que levar em conta é que, para um nazista fugir, só existia duas rotas. Uma que levava direto à Espanha e a outra que passava da Áustria para a Itália. Mesmo com todos os recursos, era muito difícil para um homem com um rosto tão reconhecível como Hitler conseguir fugir sem deixar rastro. É algo a se pensar, não é mesmo? Bem, mas se Hitler não morreu em 45, quando foi que ele realmente morreu? Segundo Abel, ele teria morrido em 3 de fevereiro de 1971. Nessa época, ele já teria 82 anos. Mas voltando atrás, se ele realmente morreu em 1945 dentro daquele bunker, onde estão seus restos mortais? Segundo boatos, a única coisa que sobrou de Hitler foram uma arcada dentária e um pedaço do seu crânio. Quando encontraram seus restos mortais, eles foram recolhidos e levados para a União Soviética. Recentemente, fizeram vários testes de DNA, mas nada confirmado até agora. Garanto que você não irá se arrepender. Pessoal, o Instagram do canal está disponível. Quem quiser seguir, o link está na descrição. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!